Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Queremos dar boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando nesta live. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E sempre que puderem, acompanhem, mesmo depois da live, acompanhem as mensagens, a nossa programação. Nós temos o desejo no coração de abençoá-los com a palavra, com orações. Então, fica aqui a palavra do pastor Carlos da igreja. E nós vamos fazer essa primeira oração pensando na sua vida e na sua família. Quero convidar a igreja aqui, Batista em Simeone, para ficar em pé. E nós vamos estar orando e abençoando as pessoas que estão nos acompanhando e vão acessar as redes sociais, o Face, o YouTube, para ouvir uma porção da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença para culto de adoração e louvor ao Teu santo nome. Para nós é um privilégio nos reunirmos como igreja, estarmos juntos aqui, os amados irmãos e amigos, para oferecer ao Senhor cânticos, orações, testemunhos e também ouvir uma porção da Tua palavra. Nós te pedimos que o Espírito Santo, que habita em nós, que é o presidente desta Tua igreja, que Ele nos capacite, nos ilumine, esteja conosco na direção deste culto, nos abençoando de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Nós também queremos ministrar pela Tua graça e misericórdia, em oração, que o Senhor abençoe toda a igreja aqui reunida, abençoe também os internautas, as pessoas que têm acompanhado as lives da igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, que o Senhor abençoe com as suas respectivas famílias, em cada necessidade. Abra janelas dos céus e abençoe abundantemente as famílias, pois nós oramos e queremos que essas famílias assumam um compromisso de seguir a Cristo, de viver para o louvor e honra de Jesus. Nós te pedimos também o perdão dos nossos pecados, ajuda-nos a viver uma vida de santidade, ajuda-nos a estarmos sempre procurando fazer a Tua vontade. Nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável, e vale a pena fazer a Tua vontade. É muito bom quando estamos decididos a vivermos no centro da Tua vontade. Ser conosco e ser com nossos ouvintes, os nossos internautas, pois nós oramos, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, a equipe de louvor vai estar ministrando os cânticos de adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Nós estamos aqui com um único propósito: louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Ele é o único digno de receber toda adoração. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, amém? Porque dele, por ele
quero te exaltar porque grande és tu, Senhor. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro, é o único Deus poderoso. E antes de cantarmos essa música, eu queria abrir um parênteses, porque muitas pessoas chegam à nossa igreja e pensam que a nossa igreja é um pouco diferente, né? Quando a gente está cantando, as luzes ficam acesas, a gente prioriza algumas músicas que cantam no plural. E por que isso? Por que nós fazemos isso? Isso faz parte da liturgia do culto, mas isso nos ensina algo. Nós estamos aqui adorando como igreja. Entenda que o seu culto aqui não é individual, é um culto coletivo. Então nós cantamos de luzes acesas porque nós cantamos em união, em comunhão. Nós falamos, porque grande és tu, nós levantamos, a gente canta no plural, né? Na primeira pessoa do plural, por quê? Porque somos nós. Tudo que nós fazemos é como um corpo. E é por isso que eu te convido a cantar essa música não individualmente, mas coletivamente, como igreja. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, amém? Louvamos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Essa é a tua igreja que te adora. Receba a nossa bênção. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Podem se sentar, irmãos. É muito importante, irmãos, quando nós estamos decididos a buscar a glória de Deus. Talvez muitas pessoas falam, mas pastor, o que significa buscar a glória de Deus? É simples, é você estar decidido a buscar a presença de Deus, a ter um relacionamento íntimo com Deus. É isso que significa buscar a glória de Deus.
Você está desejoso em ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. E isso é possível, porque Jesus veio a esta terra mostrar para todos nós o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Vamos falar juntos? Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus. Então, ninguém vai a Deus o Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém se relaciona com Deus o Pai a não ser por Jesus. Então, é uma decisão pessoal. Então, é nós, seres humanos, depois que a gente olha para a cruz, né? A gente vê o quanto Jesus sofreu para tornar possível esse relacionamento. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Afasta, né? Porque Deus é santo. Então, para resolver essa questão de separação, Jesus veio oferecendo perdão, né? E todos aqueles que se arrependem, confessam seus pecados todos os dias, né? Porque a gente peca todo dia, né? Confessa, Jesus nos lava, nos purifica e nos dá essa condição de ter um relacionamento com Ele todos os dias. Por isso que nós estamos trabalhando aqui na quarta-feira sobre adorar a Deus 24/7, adorar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá certo? Então esse é o desafio que a gente está trabalhando com toda a igreja. O Ministério Sal e Luz, do trabalho com a juventude, está trabalhando aos sábados, a carta de Tiago, um estudo muito profundo, e eu estou preparando também mensagem para pregar sobre Tiago. Então o Neemias vai estar dando uma mensagem no sábado e no domingo de uma forma diferente, porque Neemias está fazendo uma exposição e eu vou trabalhar um tema em Tiago, para a gente aprender toda a carta. Eu creio que vai abençoar toda a igreja, para todos nós estarmos vivendo uma vida como igreja, agradando o coração de Deus. Esse é o nosso objetivo, como igreja, agradar a Deus, né? No domingo passado, é bom sempre estar recordando, nós falamos, aproveitando a semana da paixão de Cristo, da Páscoa, nós falamos que todos os túmulos deixarão de existir. Tudo isso para reforçar a nossa esperança, saber que a nossa vida, ela não termina com a morte física. Há uma vida além do túmulo, e a igreja, mais do que nunca, ela precisa propagar essa mensagem, que todos os túmulos deixarão de existir, porque Jesus vai voltar e vai decretar uma palavra de ressurreição para todas as pessoas que estiverem mortas, terão que sair do sepulcro, todas. Vai ter a primeira ressurreição para aqueles que morreram em Cristo, que seguiram a Cristo, que obedeceram a Cristo, e terão a segunda ressurreição das pessoas que não aceitaram a Cristo. Então, uns vão morar com Jesus, vão continuar tendo um relacionamento com Jesus, morar com Ele nos céus, e os outros serão separados. E a gente está trabalhando no sentido de dar o nosso testemunho, dar a nossa contribuição no nosso bairro, na nossa cidade, e mesmo nas lives, nós abençoar muitas pessoas que nos acompanham, para poder entender o grande amor de Deus, né? O plano maravilhoso de Deus, de dar esperança para o ser humano. Mas nesta noite, nós teremos uma mensagem que será proferida pelo Neemias. Ele é meu filho, e vai estar trazendo uma mensagem para a igreja. Eu quero convidar, quem vai estar com as crianças? É o Bruno e a Jéssica. Então as crianças poderão estar saindo para ouvir uma mensagem relacionada com a sua faixa etária, e o Neemias vai nos trazer uma mensagem. Com certeza Deus já falou ao seu coração, e Ele vai transmitir
a palavra do Senhor para todos nós. Então vamos ficar atentos para saber o que, que Deus quer nos falar. Deus abençoe, não é mesmo? Acho que ainda está bom, né? Pode subir. Pode subir. Pronto, tá bom. Vê se está fechando o rosto dele. Tá bom. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Uma alegria poder juntos estarmos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. O pastor Carlos falou o pessoal da live aí. Eu sei que para alguns não é possível, devido à distância, devido a estar em outra cidade, mas se você está nos vendo e mora em Ribeirão Preto e não está congregando em nenhuma igreja, nós não incentivamos você a continuar assistindo a live, incentivamos você a estar aqui conosco. O objetivo é que você esteja aqui adorando ao Senhor presencialmente. Gênesis capítulo 1, está fácil de abrir, né? Gênesis 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Deixa aberta a sua Bíblia, não feche a Bíblia, deixa ela aberta durante toda a mensagem, porque Deus, a gente vai estar expondo esse texto. E antes de a gente estar lendo o texto de Gênesis 1, 26, é uma impressão minha, e espero estar errado sobre isso, mas eu acho que muitas das vezes nós, principalmente os adultos, não tem pelo menos uma pequena noção da grandiosidade desse Deus, do tanto que Ele é poderoso, do tanto que Ele é grande, maravilhoso. A gente acabou de cantar, digno de toda honra, glória e louvor. Esse Deus, Ele é extraordinário. Como a gente está em Gênesis, o capítulo 1 até onde a gente está aí, antes de a gente ler o versículo 26, é sobre a criação. Deus está criando todas as coisas. Nós cremos num Deus que criou tudo. E aí, eu separei um vídeo, e por isso que eu quero, antes de a gente estar lendo, passar esse vídeo. E não é um vídeo, ele não vai falar sobre Jesus, não vai falar sobre... Não. Ele só vai dizer a respeito do universo. Porque quando a gente fala, eu falava muito nos jovens e tal, sobre tamanho de estrela, tamanho do sol e tal, a distância. Às vezes as pessoas, lá ele gosta, brinca e tal. Mas, gente, a gente precisa prestar muita atenção que o nosso Deus criou todas essas coisas. Quando você estiver olhando para esse vídeo, eu vou apagar todas as luzes para ficar mais fácil a identificação para vocês verem, conseguir visualizar melhor. Não é evangelho, mas ele vai mostrar o tamanho, uma pequena noção. É claro que a gente não vai aprofundar, só para você ter uma pequena noção de Gênesis 1 sobre o universo, sobre estrelas, planetas, é só uma noção. Então, preste atenção nesse vídeo, rapidamente. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marque. Bom galera, eu sou Daniel Universo Moro. Para começar então o nosso vídeo, vamos começar imaginando a nossa casa, a nossa vizinhança e nosso bairro. Nós, por exemplo, moramos em Cotia, uma cidade que fica dentro do estado de São Paulo, um estado que fica no Brasil. Pronto, até então chegamos no nosso país Brasil, que é um dos maiores países que existem em nosso planeta. O Brasil está na América do Sul, que faz parte do continente americano. E o continente americano é apenas um dos continentes que temos na Terra. Temos Europa, África, Ásia, Oceania, além da América e dos Polos. Contando com todos esses continentes e oceanos, temos o nosso lindo planeta Terra. Nossa Terra tem um diâmetro de aproximadamente 13.000 quilômetros, que já é muita coisa, galera. Mas que quando colocado no universo, isso não chega nem perto de uma pequena poeirinha. Então, galera, esse planeta azul e bonito é a Terra, onde todos nós estamos nesse exato momento. Aqui da Terra, se olharmos para o céu, podemos ver várias estrelas, a Lua e o Sol, e até mesmo alguns planetas. A Lua é o nosso satélite natural e é o ser mais próximo que temos da Terra. Comparado com o tamanho da Terra, que é de aproximadamente 13.000, a distância que a Lua fica da Terra é muito, na verdade é bem pouco. A Lua está a uma distância de 384.000 quilômetros. Você acha que essa distância é muita ou é pouca? Comparado com o universo, a distância ainda é pequena.
pequena, mas dentro do nosso sistema solar a distância é bem grande, pois entre a Lua e a Terra caberiam todos os planetas do sistema solar e ainda sobraria um espacinho. Todos os planetas juntos formariam 386 mil quilômetros. Contando com Plutão, esses 9 planetas formam o nosso sistema solar. Temos então do menor para o maior: Plutão, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, Netuno, Urano, Saturno e o gigante Júpiter. O menor planeta do sistema solar é o Plutão. Plutão tem um tamanho de 2.350 quilômetros. E isso, galera, é menor que a nossa Lua, que tem 3.500 quilômetros. E como ele não é tão grande, ele já foi um planeta e hoje foi rebaixado para planetóide. O próximo é Mercúrio, com 5 mil quilômetros de diâmetro. Em seguida temos Marte, com 7 mil quilômetros de diâmetro. O próximo é Vênus, com 12.500. Depois temos a Terra, que tem aproximadamente 13 mil. A Terra é um planeta grande, já tem quase o dobro do tamanho de Marte, mas ela ainda é muito pequena comparada aos outros planetas que tem no nosso sistema solar. Depois da Terra, o maior planeta que temos é Netuno, com 50 mil quilômetros. 4 vezes maior que a Terra. E logo em seguida temos Urano, com 51 mil quilômetros. Isso, galera, já é 4 vezes maior que a Terra e não é nem metade do tamanho dos planetas gasosos. Saturno tem os incríveis 122 mil quilômetros de diâmetro. E Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, tem cerca de 150 mil quilômetros. Se Júpiter, galera, fosse oco, caberiam dentro dele cerca de 1.300 planetas terras. Em Júpiter existe uma tempestade chamada Grande Mancha Vermelha. É uma tempestade que acontece há muitos anos. Essa tempestade, galera, é um gigante redemoinho que fica bem destacado no planeta. E se compararmos então o tamanho de Júpiter com a Terra, só essa tempestade seria maior do que o planeta Terra. Continuando no sistema solar, vamos comparar a Terra com outro planeta. Agora com Saturno. Saturno é aquele planeta conhecido pelos seus incríveis... Olha como a Terra fica pequena comparada aos anéis de Saturno. Caberiam muitas terras aí. Isso tudo que acabamos de falar, galera, são os planetas do nosso sistema solar. Falamos de tamanho, mas ainda não falamos do principal, do maior, o Sol. O gigante de fogo, a maior estrela do sistema solar, tem os incríveis 1.400.000 quilômetros de diâmetro. De todo o sistema solar, o Sol é tão grande que ele é 99,85% da massa do sistema solar. E comparando o tamanho do Sol com o tamanho da Terra, é uma comparação bem ridícula. Olha aí, não dá nem pra ver. E tudo isso que falamos, galera, é apenas o nosso bairro, digamos assim, o nosso sistema solar. E já deu pra ver que em comparação com outras coisas, o nosso planeta, a gente, é bem pequeno. Mas isso, galera, não é nada. O sistema solar é apenas um pedacinho da nossa Via Láctea. E para quem não sabe, a Via Láctea é a nossa galáxia. A nossa Via Láctea, galera, é muito grande. E estimam-se que só de estrela nessa galáxia existem por volta de 100 a 400 bilhões de estrelas. E o nosso Sol, galera, é apenas uma delas. E cada estrela pode possuir planetas e cometas. Olha o tamanho da Via Láctea, galera. E nós estamos aí no meio, nesse pequeno pontinho marcado aí na tela, que não dá nem para ver direito. Imagina o tanto mais de coisa que não tem só aí na Via Láctea. Quando olhamos para o céu de noite e vemos as estrelas, estamos vendo apenas um pedaço da Via Láctea. Como vocês podem ver, galera, quando olhamos para o céu, estamos vendo apenas esse pedacinho da Via Láctea, que está marcado aí no vídeo. É quase nada, não é mesmo? É quase nada comparado ao universo. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê tanta coisa já. Mas essa, galera, é apenas a nossa galáxia, a Via Láctea. No universo, galera, existem várias outras galáxias. E muitas, muito maiores que a nossa Via Láctea. Até o século XX, quando ainda não existia muita tecnologia, telescópios avançados e tal, os cientistas acreditavam que a Via Láctea era o nosso universo, era tudo que existia. Mas que com novos telescópios e novos estudos, foi descoberto que não é bem assim. Olha só essa foto tirada pelo telescópio Hubble. Tudo que você está vendo aí não são milhares de estrelinhas, e sim milhares de galáxias. Cada galáxia com um monte de estrelas, um monte de planetas, um monte de coisas que a gente não sabe. Estimam-se, galera, que no universo existem mais de trilhões de galáxias, e cada galáxia contém bilhões de planetas. Faz um cálculo aí. O resultado, galera, dá mais da quantidade de grãos de areias que tem aqui na Terra. Isso, galera, foi dito por Carl Sagan. Existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra. Outra coisa que existe em galáxias são buracos negros. E não sei se vocês sabem, mas além dos buracos negros sugarem tudo, eles são gigantes. Se liga aí na comparação da Terra com um buraco negro que foi encontrado no espaço. O buraco negro é tão grande que ele teria por volta de 4 dias-luz de tamanho. Isso é tanto, galera, que para vocês entenderem, você precisaria viajar na velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora durante 4 dias. Aí você conseguiria chegar no tamanho desse buraco negro. Se você ainda não achou tudo isso muita coisa, vamos fazer uma nova comparação
e é aí onde nós estamos. Esse agora é o nosso sistema solar. Olha bem os nossos vizinhos e também onde a Terra está. Agora, saindo mais um pouquinho, temos os vizinhos do nosso sistema solar. Chegando um pouco mais distante, temos a Via Láctea, a nossa galáxia, Onde tem nossa Terra, nosso sistema solar e outras estrelas e sistemas. Como vocês já aprenderam, a nossa galáxia é enorme. Olha só onde está a nossa vizinhança. Não é nem o nosso sistema solar. Nosso sistema solar está ali dentro da vizinhança. Mas vamos continuar. Se chegarmos um pouco atrás, vemos um aglomerado de galáxias. E a Via Láctea, nossa galáxia, está no meio delas ali, está ali perdido. Tem um monte de outros. Se formos ainda mais distante, é possível ver o nosso grupo de galáxias, onde está presente a nossa Via Láctea. Todo aquele grupo de galáxias que vocês acabaram de ver está aí, naquele pontinho vermelho. Mas será que acabou por aí? Não. Tem mais. Olha isso, galera. Olha onde está o pequeno pontinho que mostra o aglomerado de galáxias que está dentro. Outras galáxias e mais Via Láctea. Que tem não sei o que. Ai, meu Deus do céu, olha onde está. Isso ainda é pouco. É pouco, mas é muito, né? Porque nessa imagem aí, só nesse pontinho vermelho, tem muita coisa, né? Mas vamos mais distante ainda. Pronto, agora encontra a gente ali, ó. A gente está ali, ó. Tá vendo? Primeira coisa, quantos pontinhos tem aí? Aí depois você tenta descobrir onde nós estamos. Aí você vai imaginar mais pontinho, mais pontinho, e chega à Terra. Tudo isso que acabamos de mostrar, o sistema solar, a Via Láctea, o aglomerado de galáxias e galáxias e tudo mais. Tudo isso, galera, está apenas nesse pequeno pontinho vermelho aí na tela. Imagina o que não tem ao redor, ou em cima, ou no canto, ou mais longe. Esse, galera, é apenas um universo observável, até onde nós conseguimos enxergar o universo. Cientistas acreditam que o universo é muito maior do que isso, pois ele é praticamente infinito. Isso tudo que mostramos e falamos, galera, é o lugar onde nós estamos. O universo. E aí, galera, deu pra ver o tanto que o nosso universo é gigante? Isso, galera, não é tudo. É apenas uma pequena pincelada do que realmente é o nosso universo. Se você gosta de vídeos assim, deixa o seu like. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você vê um vídeo desse jeito. E nós estamos abertos em Gênesis 1, onde você está aí agora. E o Deus que nós acabamos de adorar, a Ele a honra, a glória e louvor, foi o Criador de todas essas coisas. E Ele criou tudo isso com a palavra. Com a palavra. Você tem noção de que é com a palavra? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja firmamento nos céus, estrelas, sol, planetas. É esse Deus que você está adorando aqui esta noite. Amém? Ele criou todas essas coisas. E aí no sexto dia é onde nós estamos. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, e eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e encham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que me dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus, quando tudo fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai santo, nós te louvamos, Pai. Não somos dignos da tua presença, Pai, mas graças ao seu amado Filho e às tuas infinitas misericórdias, nós estamos aqui, humildemente, Pai, clamando ao Senhor, porque o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. E assim como diz Tiago, que não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, a começar de mim e a todos os meus irmãos aqui. Seja tudo isso para a honra e glória do teu amado Filho Jesus. Amém. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, depois de tudo isso. E Ele cria o homem, se você observar, deixa a sua Bíblia aberta, no versículo 26 e no versículo 28, Ele fala para o homem e para a mulher terem domínio. E eu já expliquei isso para os jovens, esse domínio aqui, não é um domínio que Deus dá para o homem e para a mulher, fala assim, ó, agora vocês mandam em tudo aí.
pode falar que todo mundo vai te obedecer, a criação vai te obedecer. Não, esse domínio aqui é um domínio bendito, como é dito. Ele é um domínio que nós, como seres, a imagem e semelhança de Deus, com inteligência, com raciocínio, com sabedoria dada pelo Senhor, dada pelo Criador, nós vamos conduzir a criação em adoração ao Senhor. Então eu, você, todos nós somos responsáveis para conduzir a criação a fazer o quê? A glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor. Sabe, esse é o objetivo que nós fomos criados. Por isso que a gente cantou aqui, porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Nós estamos aqui para adorar a Jesus Cristo, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Então deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nada é por você, querido. Você não é o centro do universo. É minha. Não. A Sara tem uma Bíblia que eu acho linda essa Bíblia. Está escrito na capa aqui, este livro aqui é sobre Jesus. E é tudo sobre Jesus. A Bíblia descreve toda a criação, o modo da criação, e é tudo para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. Então nós somos criados para quê? Para conduzir, para levar a criação em adoração ao Senhor, a engrandecer ao Senhor. Então a gente vai usar a natureza, vai usar a família, vai usar todo o recurso, tudo isso para adorar a Jesus. Esse é o objetivo, essa é a intenção. Mas aí, a gente está em Gênesis 1, aconteceu um problema que a gente sabe, né? Que é Gênesis 3. O que está em Gênesis 3? A queda. O homem peca, o homem desobedece ao Criador e ele se separa do Criador. Então, presta atenção, nós estávamos conectados com Deus, ligados, nosso representante Adão e Eva, nós estávamos ligados com Deus, e por causa que nós estávamos ligados com Deus, com a vida, nós produzíamos vida, nós abençoávamos a criação, e levávamos a criação em adoração ao Senhor. O problema é que quando a gente perdeu o contato com a vida, nós morremos. É por isso que na Bíblia, em Gênesis, vai falar que quando Deus fala para Adão e Eva, não coma desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ali morrendo, morrerás. Eu perdi a conexão com a vida, e aí morreu tudo. Como que eu vou produzir vida, sendo que eu mesmo não tenho vida? Como que eu vou produzir, levar a criação em adoração, sendo que nem eu mesmo tenho mais, nem eu mais adoro? Como que eu faço isso? Como que eu conduzo a criação, sendo que eu não estou mais ligado com o Criador? Você pode fazer uma pergunta, muitas vezes as pessoas leem Gênesis e falam assim, mas eu não entendi. Deus falou que quando o homem e a mulher comessem do fruto ia morrer, e por que Adão e Eva quando comeram não morreram? Porque esse morrer aqui no original é um morrer de ligação com Deus, é um morrer de relacionamento com Deus. Quantas pessoas hoje estão no mundo que estão mortas? É isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos. E morte não é não respirar. Tem muita gente que está ali no mundo, ou está até aqui na igreja, morta. Por quê? Porque não está tendo relacionamento com Deus. Quem está entendendo? Diga amém. É isso. Quando você não está ligado com Deus, você está morto. E é isso que aconteceu com Adão e Eva. E aí, e agora, pastor? E agora? Como que a gente resolve tudo isso? Como que a gente soluciona tudo isso? O que nós podemos fazer? Para te ajudar, para você não ficar abrindo, eu só vou até pedir para a Monique. Está em 1 Pedro, depois você confere na sua casa, só vou apagar só para você ver. 1 Pedro 1, do 18 ao 20 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que é? Que Adão e Eva nos legou, nossos pais. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, olha isso, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que 1 Pedro 1, 18 até o 20 está dizendo é o seguinte: Deus nos resgatou, não foi por dinheiro, não foi com grana, não foi com prata, com ouro. Deus nos resgatou do quê? Da nossa morte. Ele resgatou a gente com o precioso sangue de Jesus. E 1 Pedro está dizendo que o precioso sangue de Jesus já estava estabelecido quando? Antes da fundação
do mundo. Meu Deus, que loucura! Sabe o que isso significa? Significa que os céus não foram pegos de surpresa. Ai, e agora, pastor? Adão e Eva comeu, e agora? E o que nós vamos fazer? Não, o céu estava tudo tranquilo, porque a cruz já estava posta, a cruz já estava estabelecida. O plano, a gente canta, né, do plano perfeito, o plano já estava armado. Nós cremos num Deus que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Então Deus não foi pego de surpresa, Deus não fica surpreso, ai, uma pandemia, o que eu vou fazer? Com Deus não tem isso, meus irmãos. É por isso que Deus nos chama a viver por quê? Por fé. E fé em quem? Nele. Porque tudo está no controle de todas as coisas. E aí quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, aí agora, é isso que eu fico imaginando, não tem descrito na Bíblia isso, mas é isso que eu fico imaginando o diabo. Consegui, agora o homem está separado de Deus, acabou, consegui, tentei Eva, tentei Adão, eles comeram do fruto, acabou. E aí vem Jesus, com o plano perfeito, estabelece todas as coisas. E o que Jesus faz? É isso que Jesus faz na cruz do Calvário, meu irmão. Ele nos reconecta de novo com Deus. Jesus nos dá vida de novo. E aí agora, nós que temos vida, podemos produzir vida. Por isso que a minha pergunta é: você está ligado na vida? Você está ligado em Jesus? Porque você só consegue produzir vida, você só consegue ter esse resultado se você estiver conectado em Jesus. Vou falar um negocinho que eu quero que você preste muita atenção. Gênesis 1 e 2, Deus no jardim com Adão. Apocalipse 21 e 22, Deus com uma igreja, e no meio é o pecado. Presta atenção nisso. Gênesis 1 e 2 não tinha pecado. Apocalipse 21 e 22 é o primeiro e os primeiros capítulos da Bíblia e os últimos capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Aqui é Deus com o homem sem pecado, com um casal se relacionando. E aqui, Apocalipse 21 e 22, é Jesus com a sua igreja. Olha para você ver a evolução, olha para você ver o crescimento. Aqui é o homem no jardim, aqui homem com Deus no jardim, aqui é o homem com Deus numa cidade. Olha a evolução de tudo isso. Deus está reconectando de novo, Deus está estabelecendo, Deus está conduzindo a criação. A Bíblia chama isso de redenção. Ele está nos redimindo ao quê? Aquilo que a gente perdeu no jardim do Éden, aquilo que o pecado nos afetou. Gente, o pecado nos arrebentou. Eu queria falar outro termo aqui, mas eu não vou falar. O pecado nos arrebentou, ele nos matou. Mas graças a Jesus Cristo, que Jesus está reconstruindo de novo a criação. Aquilo que foi massacrado, morto em Gênesis 3, Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo está reconstruindo. E por que eu tenho a certeza que Jesus irá reconstruir e a gente tem certeza da nossa vitória? Porque nós já lemos, Billy Graham falou, gente, fique tranquilo, eu já li o último livro da Bíblia, eu já li a última página da Bíblia e Jesus venceu. Jesus venceu. Apocalipse 21 e 22 é certeza, nós cremos nele. Nós cremos que Jesus venceu, Jesus voltará e Jesus vai reinar com a sua igreja, amém? Nós cremos nisso. Então Jesus está redimindo aquilo que foi quebrado. Jesus vem redimindo, aí levanta um povo e vai transformando e vai mudando. E nós cremos já em Apocalipse, nós não chegamos ainda em Apocalipse 21 e 22, mas nós cremos nisso, de um jardim para uma cidade. Olha a evolução, de um casal para uma igreja, olha a evolução. Então é isso que Jesus está fazendo. A primeira pergunta que eu faço nessa mensagem de hoje: Ele pode contar com você? Jesus pode contar com você, o Espírito Santo pode usar a sua vida para quê, Neemias? Para você ser um agente usado por Ele, através do Espírito Santo, para reconstruir, para levar a criação em adoração ao Senhor. A criação está toda afetada pelo pecado, e nós como igrejas somos responsáveis por realmente mudar esse cenário, para mudar tudo isso, para transformar essa sociedade.
Nós somos responsáveis. E hoje eu vou te dar a ferramenta hoje para você entender. Neemias, eu não tenho condição, quem sou eu e tal. Eu vou te dar, em nome de Jesus, através da palavra, você vai entender que você tem uma ferramenta extraordinária nas suas mãos para transformar o lugar onde você está, para conduzir a criação em adoração ao Senhor. Aquilo que acabamos de ler, Gênesis. Você vai ser um agente de Deus para conduzir, para levar a criação em adoração ao Senhor. E queridos, isso é transformador. Se você entender isso nessa mensagem aqui hoje, com certeza, daqui um ano, no Natal aqui, você não tem noção de onde a gente vai chegar. Não tem nem noção. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, nós estamos estudando isso de quarta-feira, que é um problema. É duas palavrinhas: sagrado e secular. O problema hoje, que muitas das vezes nós não estamos conduzindo a criação em adoração ao Senhor, e daqui a pouco eu vou ser mais específico, sabe por quê? Porque nós separamos aquilo que é sagrado do que é secular. E deixa eu explicar para você, muitas pessoas pensam que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, de domingo, isso aqui é sagrado, até fala diferente, se veste diferente, e aí a gente separa. Então aqui nós estamos adorando ao Senhor, e aí no trabalho você acha que você não está adorando ao Senhor, na sua casa você acha que você não está adorando ao Senhor. Me mostra, antes da queda, você não vai ver, agora Adão, Gênesis 1 e 2, você não vai ver Adão ou Eva, agora nós vamos adorar o Senhor. Você não vê isso, por quê? Porque tudo que Adão e Eva faziam era adoração ao Senhor. Tudo que eles faziam, então eles estavam cuidando dos animais, adoração ao Senhor. Eles estavam plantando uma árvore, adoração ao Senhor. Estavam juntos falando com Deus, adoração ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31, a gente já sabe esse versículo, o pastor foi direto esse versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor, meus irmãos. Tudo. Esse é o grande problema que acontece nos dias de hoje. É a famosa, a gente está falando sobre adoração 24/7 de quarta-feira. Adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós precisamos tirar da nossa mente esse negócio de sagrado e secular. Tudo que você faz, querido, deve ser adoração ao Senhor. Você na sua casa, minha irmã, fazendo um prato de comida, você está adorando ao Senhor, ou não. Você, homem, quando vai trabalhar, você está adorando ao Senhor, ou não. A pergunta é, você está adorando ao Senhor 24 horas/7? Está adorando ao Senhor a todo momento? Nós não podemos separar domingo da segunda-feira, domingo da quarta à tarde. E é isso que não está tendo um impacto. É isso que não está transformando uma sociedade. É isso, sabe por quê? Porque nós somos muito religiosos de domingo à noite. O Brasil é um país, nós levantamos lá, 65 milhões de brasileiros se dizem evangélicos. E eu falo isso com tristeza. 65 milhões de brasileiros se falam que são evangélicos, mas eles são evangélicos de domingo à noite. A minha pergunta é, e na segunda? E na quarta-feira, você é evangélico também? Você é cristão também? Tem uma frase que era uma frase muito impactante. Presta atenção nessa frase. Essa é a última que eu vou passar. Pode pôr, Monique. É triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos lares. Repito, Stephen Clark diz isso. É triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos lares. É isso que está acontecendo. Nós separamos o sagrado do secular. Nós não conduzimos a criação em adoração ao Senhor, por quê? Porque aqui na igreja é legal. Aqui na igreja você levanta a mão e fala, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E quando você está sozinho, você e seu esposo em casa? E quando você está sozinho, jovem, na internet aí, a Ele a glória, a Ele a honra, ou o louvor, ou é a pornografia que está vencendo isso? Como que você lidar no seu trabalho, meu irmão? Você jovem, na sua escola, na sua faculdade, como que você lidar com isso? Como que você quer conduzir a criação em adoração ao Senhor, se você acha que você adorando aqui, resolve o problema?
Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Não existe sagrado e secular. Tudo é adoração ao Senhor. Tudo é adoração ao Senhor. Você aqui na igreja é adoração ao Senhor. Na sua casa é adoração ao Senhor. No seu trabalho é adoração ao Senhor. Na sua escola é adoração ao Senhor. Quando você estiver no lazer é adoração ao Senhor. A principal ferramenta de Deus, e eu quero que vocês me ajudem, a principal ferramenta de Deus para transformar a sociedade não é a igreja. A principal ferramenta que Deus vai usar para transformar uma sociedade não é a igreja. Ô louco, Neemias, o que você está dizendo? Não é. Sabe o que é? A principal ferramenta que Deus vai usar para transformar uma sociedade, para mudar o cenário de uma sociedade, é a família. No Éden, Deus criou uma igreja ou uma família? Uma família. E é por isso que nós temos um chavão aqui na igreja. Não existe uma igreja forte com famílias destruídas. Não existe isso. Você quer olhar se uma igreja é uma igreja forte? Olha para as famílias da igreja. E a igreja, então por que Deus criou a igreja, Neemias? Deus criou a igreja para a igreja ser o instrumento para reestruturar a família. Aquilo que foi quebrado no Éden com o pecado, Deus cria a igreja para a igreja ser o instrumento de Deus para transformar a família. É por isso que aqui a gente renova nossas forças, nos auxiliamos, ouvimos a palavra, mas é nos nossos lares, é na nossa família que nós vamos conduzir, nós vamos trabalhar. E é essa a resposta aqui em Gênesis. Se você realmente quer transformar uma sociedade, quer mudar a história, quer realmente ser impactante, é a sua casa, é a sua família, é a sua família. Olha o versículo 28, ele cria, ele dá ordem para ter domínio e tudo, e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. É a família, é a família, e a principal ferramenta de Deus. Famílias fortes é uma igreja forte, é uma igreja forte. E quando nós tivermos esse entendimento, meus irmãos, quando nós tivermos esse entendimento de que, glória a Deus por você estar aqui, mas Deus está te chamando para você ser um cristão de fato dentro da sua casa, como esposo, como esposa e como filhos, trabalhando nessa maneira, trabalhando desse jeito, nós vamos conduzir a criação em adoração ao Senhor. Eu vou explicar de uma maneira mais detalhada, para a gente entender. Como que eu vou transformar uma sociedade? Através da família. A família é a base de uma sociedade. Quer desestruturar uma sociedade? Ataca a família. Por que você acha que, os ataques poderosos estão acontecendo hoje? Para divórcio, doutrinação dos teus filhos. Olha o que a mídia tem feito para doutrinar os seus filhos. Obrigado. Olha o que está acontecendo. Hoje o divórcio é visto como uma coisa boa. Não está dando certo não, larga dele, larga dela. O inimigo está atacando na base, ele está atacando na estrutura, na família. E aí, o versículo 28 nós acabamos de ler. Como que a gente transforma tudo isso? Deixa eu explicar. Tendo filhos, formando famílias. Por quê? Presta atenção, vai ficar fácil de entendimento. Deus criou o homem e a mulher, criou os dois, um casal. E aí, o objetivo do casamento, qual que é o objetivo do casamento? A minha esposa, a Pamela, atender as minhas necessidades? Eu atender as necessidades dela? Não. O casamento me mostra um versículo da Bíblia, que mostra que nós temos que ficar, eu vou casar para curar uma emoção minha. Eu estou me sentindo tão carente, então eu vou casar. Casa. Tem 3 filhos, né? Não é isso. O objetivo do casamento não é esse. Não é para me atender às minhas necessidades. O objetivo do casamento é o quê? Eu me entrego, marido, sacrificar e dar a vida pela sua esposa. Esposa, sujeitar ao seu marido. E qual que é o objetivo de uma maneira mais clara? Eu
estou dando meu exemplo, eu vou conduzir a Pamela para cada vez mais, levando a Pamela em adoração ao Senhor. Esse é o meu objetivo como esposo, e o dela também me auxiliar, para quê? Para me conduzir em adoração também. Nós dois juntos vamos estar adorando ao Senhor. E o que nós vamos fazer em adoração ao Senhor? Trabalhando, criando filhos. E aí, eu estou me dedicando a Pamela em adoração ao Senhor, ela dedica a mim em adoração ao Senhor. Nós temos o Miguel e a Manuela. E aí, essa, olha para você ver, olha como que você vê, aqui que vai vir um pulo do gato. O Miguel e a Manuela, lá em casa é um quartel de guerra. E eu ensino o Miguel, eu doutrino a Manuela, onde? Na palavra. Eu ensino eles a viverem a vida de palavra. Eles vão ver em mim e na Pamela um verdadeiro adorador, não apenas de domingo. Eles vão ver uma adoração sincera todos os dias. Então o Miguel vai observar como um homem tem que tratar uma mulher. A Manuela vai olhar para a vida da Pamela como uma mulher tem que se relacionar com um homem. E aí eles vão continuar e vão vendo isso. E principalmente quando os filhos são pequenos, eles não aprendem com os ouvidos, eles aprendem com os olhos. Eles estão observando o que vocês estão fazendo. E aí, é isso que o Salmo 127 vai dizer, que os filhos são o quê? Flechas. E uma flecha você guarda para você? Não, é por isso que os filhos, eles vêm para serem ensinados, para serem doutrinados, e nós enviamos os filhos. Para quê? Para que nós enviamos os filhos? Para eles reproduzirem aquilo que foi ensinado em casa. A família vai sendo transformada. Então, vamos lá. E a igreja é como se fosse aquele quartel maior, onde as famílias vão auxiliando um ao outro. Onde eu estou com problema com a Pamela, então aí tem o Douglas e a Luciana me auxiliam. Isso é vida de igreja. Aí tem um pastor que vem com uma palavra, onde eu estou errando com a Pamela, ele olha, Neemias, através da palavra vem, é por isso que a Bíblia é viva e eficaz, é por isso que nós temos que nos alimentarmos da palavra, porque ela vai nos mostrar como eu tenho que me conduzir, como eu tenho que lidar. A Bíblia vai nos ensinar, meus irmãos, qual que é a nossa conduta, como esposo, como filho, como esposa, como empregado, como patrão, como amigo. É a Bíblia que te ensina como que você tem que proceder. Como que você adora ao Senhor? Do seu jeito? Não, não existe adoração do seu jeito. Existe adoração certa, bíblica. É adoração cristã. E a Bíblia vai nos mostrando como que eu tenho que ensinar meus filhos, como que eu tenho que tratar minha esposa, como que ela tem que me tratar, como eu tenho que lidar no meu trabalho. E assim a Bíblia me mostrando, e eu praticando. É por isso que a Bíblia fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Então eu estou ouvindo, eu tenho que praticar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas mensagens você já não ouviu na vida? Quantas mensagens? Você tem noção de quantas mensagens você já pregou, pai? Tem que... Mais de 1000, né? Quantos anos de ministério? 35 anos de ministério. Pastor Luiz, quantas mensagens já foi, hein, pastor? Foi muito, hein? Quantas mensagens você já não ouviu na vida? A minha pergunta é, quantas delas você praticou? Porque para ficar ouvindo e não praticar? E é isso que a mensagem vem trazer. Esse livro, ele é vivo e eficaz nesse sentido. Ele é vivo e eficaz quando ele te fala a verdade. A Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. E ela é viva por quê? Porque ela é a verdade, ela fala o que eu tenho que fazer, e quando eu faço, quando o Espírito Santo me toca, há transformação, há mudança, há resultado. Você volta ao princípio e entende o seu propósito, porque você foi criado. Você foi criado para adorar ao Senhor, e a Bíblia te ensina como você adora. Por isso que você tem que meditar, buscar e, devorar esse livro. Como que você me fala que é cristão e não passa tempo com esse livro? Aí você quer ouvir a Bíblia de domingo aqui. Como? E aí a Bíblia vai me ensinando, vai me doutrinando, eu vou ouvindo as pregações, eu vou me alimentando diariamente da palavra. E aí isso vai transformando a minha vida. E eu vou entendendo, na casa onde eu estou inserido,
Muitas das vezes você faz algumas perguntas a Deus e fala assim: Senhor, por que você me deu essa família? Por que eu estou nesse emprego aqui? Olha os filhos que você me deu. E a Bíblia vai te mostrando: eu te pus exatamente onde você tem que estar. É aí. Eu poderia dar outros exemplos aqui, vários outros exemplos, mas eu vou dar um exemplo que eu tenho propriedade, porque eu vivi isso. De forma que eu não precisei, de verdade, eu não precisei. A Bíblia tem vários exemplos. E eu, graças à misericórdia do Senhor, Senhor, obrigado pela tua graça, que eu não precisei ficar olhando para fora para encontrar um homem. Como que um homem tem que tratar uma esposa? Eu vi dentro de casa. A Sara não precisou ficar olhando para fora como que uma mulher tem que se comportar como uma mulher virtuosa. Ela viu dentro de casa. De forma que meus pais, e eu falo isso não é dando glórias a Ele, é dando glória ao Senhor, para você ser impactado, para você reproduzir o que eu vi na minha casa. Eu vi meu pai, a maneira como ele se comporta, e existe um grande problema, sabe qual é? É que alguns homens, vou dar um exemplo de homens, que eles pensam pelo fato de trabalhar, isso basta. Eu trabalho e eu levo lá e tá bom. Não! Deus está te moldando para você crescer, amadurecer com o Senhor. A mulher também é a mesma coisa. E aí eu vejo isso em casa. Eu vi meu pai, como que tinha que tratar uma esposa, como que tinha que lidar com finanças, ser honesto, ser bom pagador. Eu não precisei olhar para fora, eu vi dentro de casa isso. A maneira como ele reagia diante dos problemas. Como que você reage diante dos problemas? Diante das dificuldades da vida, porque isso vai revelar muito. Como que você quer transformar e quer mudar? Chega um problema, seus filhos estão observando em você. Como que você reage diante disso? Questão de fidelidade do casal. Como que você reage a tudo isso? Como que você faz com tudo isso? E aí, a gente tem que entender, tudo isso é adoração, meu irmão. Ou você está adorando ou você não está. Não tem o meio termo. Não tem um em cima do muro nessa jogada. Ou você adora ao Senhor ou você não adora. Ou você está engrandecendo o nome do Senhor ou você não está. Então, na maneira como você trata a sua esposa, trata seus filhos, trata o seu marido, ou é adoração ao Senhor ou não é. E é a família que vai ser o instrumento de Deus para transformar a sociedade, para você conduzir a criação ao Senhor. Quer um outro exemplo para isso? Neemias, eu não sei onde você quer chegar. Presta atenção, hoje a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. É o Islã. E o Islã tem Alá como Deus, e eles não creem em Jesus, eles creem em Maomé. O que Jesus representa para nós, Maomé representa para o islâmico. E o islâmico, ele entendeu Gênesis 1, porque eles creem no Pentateuco, eles creem na lei de Moisés. E o Islã, ele entendeu. Como assim, nem mesmo ele entendeu? Sabe como que um Islã vive? Na religião Islã, um homem pode ter até 4 mulheres. E a média de um Islã por filhos por mulher é de 2 a 3 filhos. Então você imagina, uma família islã, um homem tem 4 mulheres. Cada uma, vamos supor que tem 2 ou 3, 3, 6, 9, 12 filhos. Neemias, beleza, então o negócio é isso. Então o negócio é eu casar e ter filhos. Não é isso. Sabe o que o Islã faz? Sabe como que o Islã doutrina os filhos dele? Tem noção disso? No Islã é um crime você abandonar o Islã. Então, um homem teve os filhos, e o filho não tem opção, não tem escolha, ele é islâmico, acabou. E aí vamos supor, pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, Deus enviou um missionário, louvado seja Deus, e um desses meninos aí, eles falam assim: não, eu entendi o plano da salvação, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí esse menino chega para o pai dele: pai, eu vi Jesus, o Islã está errado, então hoje eu sou cristão. Você acha que o pai vai vir e falar assim: menino, que benção, conta para mim desse Jesus aí? Você acha que ele vai fazer isso? Sabe o que o Islã faz? O pai, ele deserda o filho.
O pai, sabe o que o pai faz com a mãe? Ele joga o filho para fora. É um crime abandonar o Islã. E além disso, sabe o que ele fala? Ele fala para a vizinhança: esse menino aqui não é mais filho meu, então não dá mais abrigo para ele, não oferece, um outro Islã não vai contratar ele para ser empregado. Então ele perdeu família, ele perdeu a casa, ele não tem mais onde arrumar um emprego, ele vira um indigente, vira um mendigo na rua. Se não apanhar muito. É uma doutrina. E aí o que acontece? Hoje o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Eu vou dizer para você, em 2050 vai ser a maior religião na face da terra. Vai ser o islamismo. Ele já tomou todo o Oriente Médio, ele já está tomando a Europa. A Europa, por ser um país, ser um continente ateu, não quero saber de Deus não. O Islã gosta disso mesmo, ele está entrando. E aí, de uma maneira mais clara, Neemias, como que nós vamos mudar uma sociedade? Presta atenção nisso. Lá na Europa o Islã está dominando. Vai ter eleições na Europa, vai ter eleições num país. Querido, é democracia. Quem vai sentar na cadeira do presidente, quem vai sentar na cadeira do prefeito é a maioria dos votos. E aí, quem que vai ser eleito? Quem tiver a maioria. É a maioria. E é por isso que Deus está falando nesse sentido de por que a família é um instrumento de Deus para conduzir? Porque exatamente nós vamos treinar nossos filhos e eles vão ser doutrinados para quê? Para mostrar Jesus. E no Islã, eles mostram o Islã, eles vivem o Islã, o islamismo. E aí, quem vai, por exemplo, aqui no Brasil, quem vai sentar na cadeira de presidente? Bolsonaro, Ciro, Lula, enfim, os candidatos lá. Quem tiver a maioria dos votos. Quem tiver a maioria dos votos vai sentar na cadeira, nós querendo ou não. É por isso que na nossa casa nós temos que doutrinar para o quê? Para que os valores cristãos possam ser exercidos ali. Então, não tem um candidato perfeito, mas o candidato que mais está baseado com as escrituras merece o nosso voto. E aí, é a família que vai fazendo uma grande diferença. É na sua casa que você vai fazendo uma grande diferença. Tendo filhos. Eu já falei isso para os jovens e quero falar para a igreja. Está acontecendo um problema na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira não está mais falando sobre casamento e não está falando mais sobre filhos. Hoje, se você conversar com alguém e falar assim: nossa, estou pensando em ter filhos. Vixe, já dormiu? Olha o preço do leite. Não é isso que a gente fala? Olha o preço dos alimentos aí. Nós não queremos ter mais filho. Filho é uma coisa que vamos pensar umas 4, 5 vezes para ter filho. Dá trabalho. Filho dá trabalho, você está doido? Mas é isso que Deus está falando a respeito de levar a criação e adoração ao Senhor. Porque, por exemplo, se chegar a 100 famílias do Islã, estou dando o Islã aqui porque é a maior religião, chegar aqui no Simeone 100 famílias Islã, e a gente tiver esse pensamento, é o famoso pensamento pai de pet. Já ouviu esse termo? Pai de pet. Muitos cristãos hoje falam assim: eu não quero ter filho não, eu quero ter um cachorrinho. E aí não tem filho, por opção, por não querer ter filho, e tem um cachorrinho. Por quê? O cachorrinho você põe uma comidinha ali e tal, vai trabalhar, não tem responsabilidade sobre o filho, sobre o cachorro. E aí quando você chega, ele está bananinho o rabo ainda para você. Filho não, filho dá trabalho. Mas o filho, ele produz um legado, ele produz uma transformação. Ele perpetua o que aconteceu com o pastor Carlos. Ele passou para o Neemias, e o Neemias está passando para o Miguel, e o Miguel vai reproduzir isso, vai formar família. Gente, é isso. É um adorador, passa e eu aprendo, e aí eu vou produzir. É isso, é conduzir a criação e a adoração. E através disso também é um bom trabalhador. Então eu quero ser um bom trabalhador também, e faço isso. É isso, meus irmãos. É família. É doutrinar a família, é ensinar a família a crescer. Neemias, você está falando, eu estou entendendo, mas eu não concordo muito com você. No sentido que eu criei meu filho dentro da igreja.
Meu filho cresceu dentro da igreja aqui e hoje ele está desviado, Neemias. Ele cresceu aqui dentro, eu coloquei ele desde criança, ele sentava nos bancos aqui da igreja, e hoje com 20, com 25 anos, ele está no mundo. Como você me explica isso, Neemias? Eu tenho duas respostas para você, duas. A primeira resposta para isso, que pode ter acontecido com o seu filho. Assim como Adão e Eva, o seu filho tem vontades, desejos, e ele toma as decisões dele. Então, ele pode ter tomado as decisões que ele achou, por mais que ele possa ter olhado, meu pai é realmente um cristão, um bom homem, mas minha mãe é legal, mas eu quero tomar, e toma decisões. Muitos filhos, gente, a gente tem que entender que nós somos pecadores. Então é por isso que, querido, orem pelos seus filhos, clame a Deus por eles. Isso pode ter acontecido com eles podem ter tomado decisões, e não cabe a você. Quantas das vezes eu não quero que o Miguel, a Manuela tome... Quantas vezes meu pai também já não olhou para mim, Neemias, não era às vezes decisão, e eu tomei as minhas decisões. Pode ter acontecido isso, porque eles têm vontades. Mas tem uma resposta, tem a segunda resposta que eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Certifique-se que você está no caminho, que você não apenas apontou o caminho. Certifique-se você, pai, que fala, que bate no peito, eu não entendo Deus, eu criei meu filho dentro da igreja e ele se desviou. Certifique-se que você não apenas está no caminho, você só apontou o caminho. Uma coisa é você trazer os filhos para a igreja, outra coisa é você ser igreja para os seus filhos. Uma coisa é você trazer seus filhos aqui, eles sentarem aqui e ouvir uma palavra. Outra coisa é ele olhar dentro da sua casa e ver que você é um cristão de fato, ver que você é uma mulher virtuosa. Muitos pais hoje reclamam porque os filhos estão no mundo, porque o pai e a mãe eram um cristão de domingo, se é que pode dizer isso, um cristão, um crente de domingo. E aí o seu filho observando a sua maneira, a sua conduta, aqui você é glória a Deus, na sua casa você não é. Teve um menino uma vez que chegou para o pastor, falou: pastor, será que eu, meu pai, meus irmãos e minha mãe podemos dormir na igreja? Oxi, o que aconteceu? O que vocês querem dormir na igreja? Não, porque aqui na igreja meu pai abraça minha mãe, aqui na igreja meu pai me dá beijo, me dá um abraço, aqui na igreja minha mãe, ela fala baixinho, educada e tal, e lá em casa tudo muda. Então deixa a gente dormir aqui, porque aqui a nossa família é uma benção. Lá em casa como que nós queremos levar a nossa criação em Gênesis aqui? Em adoração ao Senhor? Família. Seu filho tem que observar em você um cristão dentro da sua casa. Como você trata a sua esposa. Seu filho te vê lendo a palavra, vivendo a palavra. Sua esposa vê essa conduta também. Se você não tem filhos ainda, te vê nisso, te vê você com interesse. Como que você vai conduzir? Como que você está apenas apontando o caminho? Você não vive no caminho. Você tem que viver como um cristão, como um adorador, meus irmãos. Não tem como. Nós vamos transformar, nós vamos levar. Quer mudar o Simeone? Nós temos que começar aqui a falar sobre casamento, ensinar nossos filhos no temor da palavra de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque dentro da sua casa, você sendo um bom trabalhador, você se dedicando, a sua esposa te auxiliando, os dois trabalhando junto, adorando ao Senhor, os seus filhos vão observar e vão reproduzir isso também. E aí, você vai enviar seus filhos para a escola, vai enviar seus filhos para a área de empregos, de trabalho, vai enviar seus filhos para as amizades. Ao invés de eles serem influenciados, eles vão influenciar. E aí você vai estar impactando o mundo, querido. Você vai estar transformando uma sociedade. A pergunta que eu faço é, presta atenção, no seu trabalho, quem é um cristão de fato? E quando eu falo no seu trabalho, quem é um cristão, não é um cara que leva a Bíblia e na hora do almoço lê a Bíblia, não. Quando eu falo quem é um cristão de fato, quem é aquele trabalhador que chega no horário, não fala mal do patrão, fala bem da empresa,
é honesto, é honesto. Cadê? E aí você vai passar isso para o seu filho, e isso é um impacto para o mundo. O seu filho, você filho aí também, quer impactar? Tira boas notas da escola, senta na frente, aprende, se dedica. Você vai estar mudando. A mudança não, as grandes mudanças acontecem com pequenas coisas, pequenas atitudes. De forma que não tem como. Muitas das vezes os filhos observam os pais, e não tem como a gente levantar nossas mãos. O impacto das nossas mãos levantadas aqui de domingo não é tão forte quanto uma vida vivendo em casa. Eu não estou dizendo que aqui não é importante, é extremamente importante. Louvado seja Deus por vocês, irmãos. Louvado seja Deus. Mas eu quero que louvado seja Deus também para vocês na quarta-feira de noite em casa. Na quinta-feira. Nós vamos estar levando a criação e a adoração ao Senhor, quando nós entendemos que não existe mais secular e sagrado. Tudo é adoração ao Senhor. Tudo é adoração ao Senhor. Você trabalhando, você se divertindo, qualquer coisa, você está adorando ao Senhor. Neemias, eu entendi a mensagem, mas ficou uma pulga atrás da orelha. E minha pulga atrás da orelha, sabe qual que é? E pessoas que chegam aqui e de repente não tem um lar estruturado, não tem um pai que teme ao Senhor, não tem uma mãe que teme ao Senhor, que é o caso de muita gente aqui. A Alessandra pode levantar aqui e falar assim para mim: Neemias, e as crianças da comunidade, onde o pai é drogado, a mãe está aí no mundo? O que você fala para uma criança dessa? O que você diz para uma criança dessa? Como que nós nos comportamos com uma criança dessa? A resposta é: a igreja assume essa responsabilidade. Tiago 1:27 diz assim: a verdadeira religião é cuidar de quem? Quando vem uma pessoa que não está estruturada da família, é aqui que ela se estrutura, é aqui que ela aprende como ela tem que lidar, é na igreja que ela aprende ao quê? A não falar mal da família, pelo contrário, a lutar pela família, porque é a família que vai transformar a sociedade. E aqui ela não vai reproduzir aquilo que ela viu na casa dela. O menino vê o pai dando um murro na cara da mãe, e aí ele vai reproduzir isso com outra menina, com outra mulher, mas ele vai aprender aqui na igreja: não, está errado, seu pai está errado, tenha misericórdia dele. E ele vai ser ensinado, vai ser doutrinado na palavra ao que? Ao invés de dar murro na cara da mulher, ele vai amar e dar a vida por ela. Tem um pastor lá no Rio Grande do Sul chamado Pastor Jack. Ele deu um testemunho que ele cresceu num bairro tipo Simeone, periférico, sem recursos, drogas e tudo. E o pai dele abandonou ele. O pai abandonou e ele cresceu com a mãe com extrema dificuldade. Você imagina um jovem, adolescente, crescendo só com a mãe trabalhando, se esforçando, mas é o cenário de muitos casos, não é verdade? E aí, esse jovem, hoje ele é pastor, ele foi impactado pelo poder do Evangelho, e ele deu uma declaração que eu quero repetir essa declaração para vocês: eu cresci sem pai, e a igreja foi o meu pai. A igreja foi o meu pai. E hoje esse pastor Jack, no Rio Grande do Sul, ele é casado, sua esposa tem 2 filhos, e ele é pastor da igreja Vintage no Rio Grande do Sul, líder da igreja, e eles abriram uma filial dessa igreja em Canoas. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. Um rapaz, um homem que viu o pai abandonando a família, e ao invés de reproduzir isso, não, chegou o Evangelho, chegou o cristão, chegou a igreja, impactou a vida desse homem, de uma tal forma que além de ele casar, ter filhos, ele é pastor de igreja. Eu não queria ficar falando, eu falei do pastor Jack, mas eu conheço um jovem que chegou à igreja
falava palavrão, xingava tudo. Enfim, não vou falar outras coisas não. Um jovem que não tinha estrutura dentro de casa. Um jovem que a mãe não estava aqui, o pai não estava aqui, o pai estava preso. Os irmãos não queriam saber. E esse jovem chegou na igreja desse estado, dessa maneira. Esse jovem é o Iago. É o Iago. Ele está aqui. E sabe o que aconteceu com ele? A igreja foi instrumento de Deus para transformar a vida do Iago. De forma que tanto a igreja auxiliou. Eu até mandei uma mensagem para ela esses tempos atrás. A irmã Bastir e o irmão Edson é um casal que hoje estão lá em Recife. Eles investiram na vida do Iago. De finais de semana, ela pegava o Iago e levava o Iago para a casa dela. Ela não é Iago. Não apenas levava o Iago para a casa dela de final de semana, ela pagava aulas de bateria para o Iago. Os filhos da irmã Bastir jogavam videogame com o Iago, davam tênis para o Iago. O Iago sentiu aquilo que ele não tinha em casa, ele sentiu com a vida da família da irmã Bastir no amor cristão. Olha o Iago. Aí as pessoas falam que, cadê os milagres da igreja? Está aí o milagre. E hoje o Iago a gente viu aqui há uns tempos atrás, tão fofinho, pediu a Chayane em casamento, está noivo. Isso é conduzir a criação e a adoração ao Senhor. Gênesis 1 e 2, um casal. Apocalipse 21 e 22, uma família. Deus está reestruturando de novo a adoração a Ele de uma igreja. E eu conheço por último, encerrando, eu queria falar, eu poderia falar de outros irmãos, eu estou falando com pessoas que eu conheço. Por favor, gente, contem suas histórias, eu gosto de ouvir histórias. Meu pai e meu tio Wilson. Legal você olhar para o meu pai, olhar para o meu tio Wilson, famílias. Falei do meu pai aqui. Mas meu pai e meu tio Wilson cresceram num lar totalmente desestruturado. Meu avô e minha avó se separaram. E eles passaram, muitas dificuldades mesmo, até de fome. E era uma família que se você olhava, você falava assim, não tinha mais solução. Não tinha mais. Esses meninos aí vão ficar jogados ao léu, sem mãe, um pai totalmente desequilibrado. Meu avô era um homem desequilibrado, batia com ignorância, enfim, o evangelho não tinha chegado. Você olhar para uma família desse jeito, você fala assim, acabou, é o fim. Esses meninos, meu pai, meu tio, os irmãos dele, não, essa família aí, esses meninos aí vão ser, sei lá o que, os bandidinhos, a quadrilha dos menininhos, né? Mas o poder do evangelho chegou. O poder do evangelho chegou. Um homem amigo do meu avô chegou com o poder do evangelho e disse para o meu avô, pregando sobre salvação, pregando sobre arrependimento, pregando sobre Jesus. Esse homem, eu nem conheço esse homem, mas ele foi tão usado pelo Senhor que pregou para o meu avô a palavra de arrependimento. E essa palavra entrou no coração do meu avô de uma tal forma que impactou a vida do meu avô. E o meu avô foi instrumento para conduzir todos os meus tios, inclusive meu pai, para os caminhos do Senhor. Meu pai não levantou pequeno e falou, é você, pastor. Meu tio falou, não vou formar uma família. Não, é o poder do evangelho, é o poder da graça do Senhor. É isso que o Senhor faz, meus irmãos. Ele transforma a vida de famílias, de pessoas.
Eu poderia citar o caso, por exemplo, do Heitor também. Ele já tem um caso, ele já contou o testemunho dele várias vezes. É um menino que eu vejo, eu tenho um amor grande por ele, de querer, de buscar. Ele falha muito, erra muito, mas está querendo, junto com a sua esposa, com a Gabriela, de estar buscando. Um menino que, sabe, cresceu vendo várias coisas, presenciando cenas e tudo, enfim. E hoje está aqui tentando, buscando e se esforçando e querendo, estudando, tentando conduzir sua esposa. E a Gabriela também. Vai dar certo, irmão, vamos. Esse é o poder do Evangelho. Isso é conduzir a criação e adoração ao Senhor. Você não precisa conquistar o mundo e falar, não, começa na sua casa. Viva na sua casa, fale para os seus filhos, fale para sua esposa, se dedique, se ame, se entregue. O impacto que a gente tem para transformar é nas nossas famílias. Ame a sua esposa, meu amado irmão. Ame o seu marido, se dedique a ele, leve ele em adoração. Os seus filhos se dedicam ao máximo. Os filhos. E eu queria encerrar lendo um trecho que está em Josué. Abre sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué 24, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué 24, a partir do versículo 14. Josué 24, 14. Aqui Josué, olha para mim, deixa aberta a Bíblia. Aqui Josué já tinha tomado uma decisão no coração. Aqui Josué, ele só apenas lembrou o povo do que o Deus já tinha feito. Olha, ele olhou para o povo de Israel e falou assim, presta atenção. Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que tomar uma atitude. Vocês têm que tomar um posicionamento. E aí ele começa a falar o que Deus tinha feito e o que o povo também estava adorando. Olha, muitos dos nossos pais adoraram outros deuses, fizeram todas as coisas que desagradaram ao Senhor. E aí Josué fala isso para o povo. Gente, vamos lá, calma aí. Se posiciona. Não vai tocando com a barriga não. Não vai empurrando com a barriga não. Já está na hora de você se posicionar. E posição não é apenas tomar um lado, é lutar por esse lado, é viver por esse lado. Se você está tomando uma decisão de buscar o Senhor, você tem que viver de modo digno do Senhor, de modo que agrada ao Senhor. Não adianta falar que você é evangélico, é cristão, é batizado, canta na igreja, se você não vive de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso não basta. O que faz a diferença não é se você é membro de uma igreja. O que faz uma diferença é se você vive Cristo em você. E aí Josué, ele olha para o povo e fala assim, se posicionem. E aí ele está terminando, e aí no final, olha o que ele diz. Josué 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. O que Josué está dizendo é, para de ficar adorando outros deuses e começa a servir a Deus de verdade. Para de viver um cristianismo meia boca, serve a Deus de verdade. Versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Vocês vão servir a quem? É os deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais? Quem vocês vão seguir? Quem que vocês vão adorar?
E aí Josué aqui, ele se posiciona: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Eu e minha família já tomamos uma decisão. Eu não sei quem vocês vão seguir. Eu não estou preocupado com o que a maioria faz, com o que a minha preocupação é: vocês vão servir ao Senhor com fidelidade ou não? Ou vão ficar adorando outros deuses? Ou vai ficar adorando o seu ego, a sua maneira, o seu jeito? E hoje eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão, e quero encerrar com isso. Se posiciona hoje. Hoje você tem que se posicionar. E o posicionamento não é aqui na igreja, é lá na sua casa. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja filho de Deus. Escolhe hoje. E eu, Neemias, já assumi meu compromisso. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu não estou aqui de brincadeira. Grave isso, eu não estou aqui brincando. Pastor Carlos, liderança, nós não estamos brincando de cristianismo. Nós estamos levando, porque isso aqui é a nossa vida. Eu vivo por causa disso aqui. Sou errado, falho, mas eu estou buscando do Senhor com seriedade. E assim como Josué disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. De forma que eu estou querendo que você, meu irmão, hoje se posicione. Para de viver um cristianismo meia boca. Eu não gosto de ler, eu não gosto de orar. Isso é cristianismo meia boca. Está na hora de você começar a se dedicar com mais afinco, servir ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo. Se dedique, se esforce, cresça. Eu preciso de falar isso. Me entristeceu domingo passado, de verdade. Me entristeceu de domingo passado. O que te entristeceu, Neemias? Domingo passado tivemos ceia aqui do Senhor. E a ceia, ela é um simbolismo da nossa fidelidade a Deus, da nossa dedicação a Deus. Nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, simbolizados na ceia. E teve algumas pessoas que beberam do cálice, comeram do pão, que a vida não se condiz com isso. A vida não condiz com isso. Beberam do cálice e comeram do sangue aqui na igreja, mas lá fora não é cristão. Não se posiciona como cristão, não age como cristão, é fraudulento, é adúltero. Não está preocupado com os valores cristãos. Não era para ter tomado do corpo e bebido do sangue de Cristo. Não era. E beberam. Se posicione, se arrependa, pare de viver isso. O cristianismo é sério. E essa é a minha oração, para mim e para você, que nós possamos conduzir a criação em adoração ao Senhor. Amém. Um abraço para as pessoas que estão acompanhando na live, que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, a igreja vai continuar em culto aqui e nós estaremos orando pela sua família. Um abraço, pastor Carlos, que Deus te abençoe.